pessoas que estão em casa, porque aos que estão presentes eu já dei boa tarde. Mas que bom que estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor. E eu espero que cada um que esteja chegando e que está em casa possa estar no sentido de oração e pedindo ao Senhor que prepare sua mente, seu coração para glorificar o nome dEle. Porque se for depender de nós mesmos, nós somos imperfeitos, somos falhos, somos fracos, mas que nós possamos estar entregando essas fraquezas na mão do Senhor e possamos conhecer, prosseguir em conhecê-lo, né? Então vamos ficar de pé, porque esta é a hora da adoração. É a hora de confessar, porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante daquele que é digno de honra, de glória e de adoração. E saímos com o coração aqui regozijados da presença do Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Meus irmãos, toda língua confessará ao Senhor.
som. Agora sim, boa tarde, graça e paz da parte do Senhor. Queria que nós juntos pudéssemos fazer a leitura do Salmo de número 91. É um salmo que ele nos deixa em estado de alerta, porque aqui verdades são trazidas por Deus, né, inspiradas por Deus, quando ele diz que sobre a sua sombra é que nós encontramos o verdadeiro refúgio. Sob a sombra do Altíssimo é que nós encontramos o sentido para a nossa vida. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares e eu vou pedir para que vocês façam a leitura dos versos pares, tá? A gente vai colocar aqui o Salmo 91 e vocês podem acompanhar. Que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas asas e sobre suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente seus olhos. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrei e o glorificarei. Amém. Esse é o Deus que nós cremos, de onde vem o nosso refúgio. Esse é o Deus que nós cremos que é dele que emana o livramento necessário. Todos nós hoje que estamos aqui juntos, reunidos, seja de forma online, seja de forma presencial, nós temos muito o que agradecer ao Senhor. Por todo o cuidado, por todo o livramento, por todo o zelo, por todo o amor. Porque através de momentos como esse, onde o salmista ele abre o seu coração na presença do Altíssimo, é que ele deixa uma mensagem até hoje de conforto, sabendo que aquele que faz a sua morada junto ao Altíssimo encontra ali sossego. Ele diz: você estará seguro, e a sua verdade é a proteção e escudo. E o Senhor é como se estivesse dizendo para cada um de nós: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.
Hoje é o tempo de louvarmos ao Senhor e engrandecer o seu nome, porque Ele tem sido bom para conosco. Hoje é o tempo que a gente tem de dedicar a nossa vida ao Senhor. A gente está vivendo um momento de guerra, e a gente vai entender um pouquinho mais que guerra é essa que nós estamos atravessando. E desde já nós precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração no lugar correto para saber enfrentar os desafios que nós estamos vivendo e que nós estamos enfrentando. E é por isso que eu gostaria de convidar todos vocês agora a baixar a sua cabeça, vamos orar e entregar ao Senhor a nossa vida. Ó Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. Eu te agradeço, ó Pai, porque a Tua palavra, ela mostra que o Senhor é um Deus que atua em favor dos Teus. Desde a antiguidade passada, ó Pai, o Senhor estabeleceu uma aliança, se responsabilizando por um povo. E é em nome desta aliança, Senhor Deus, que nós estamos aqui. É uma aliança de vida, é uma aliança que ela supera a morte, é uma aliança que ela vai muito além de coisas que nós podemos ter ou realizar aqui. Mas é uma promessa de vida eterna. É uma promessa, Senhor Deus, de que nós temos para desfrutar de Ti por toda a eternidade. E eu te agradeço, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos fez um convite. Um dia o Senhor nos tirou a venda dos olhos para que nós pudéssemos reconhecer o senhorio de Cristo. E é nesse sentido que nós estamos aqui reunidos esta noite. Não há outro sentido, não há outro porquê, não há outra razão para que nós estejamos aqui juntos, se não for para engrandecer o Teu nome. Porque, ó Pai, contigo nós encontramos perdão de pecados, contigo encontramos sentido para a nossa vida, contigo, Senhor Deus, nós encontramos o verdadeiro fundamento de estarmos vivos. O porquê, Senhor, o Senhor nos mantém com fôlego de vida. Que é, Senhor Deus, para viver a Tua vontade aqui, que é para propagar o Teu Evangelho, que é, Senhor Deus, para estarmos atentos a tudo que o Senhor quer, a forma como o Senhor quer que vivamos. Nos ajuda, Senhor Deus, porque no nosso dia a dia, uma série de situações, uma série de, enfim, acabam acontecendo para que nós não possamos enxergar da forma devida, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mais prioriza. O que eu te peço, Senhor, é fidelidade de nossa parte. É fidelidade de coração, é fidelidade de mente, é fidelidade, Senhor Deus, diante daquilo que nós lemos e aprendemos acerca de Ti. Que a nossa vida, Senhor Deus, ela seja vivida realmente para satisfazer a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Não deixa, Senhor Deus, que outras coisas elas possam seduzir. Não deixa, Senhor Deus, que outras coisas elas possam tomar o Teu lugar no nosso coração. Porque o Senhor requer adoração exclusiva. O Senhor requer, ó Pai, que nós tenhamos no nosso coração única e exclusivamente adoração ao Senhor. E nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus, para nos motivar, nos impulsionar, propagar, viver, Senhor Deus, essa verdade. Te peço ainda, Senhor, que o Senhor possa estar perdoando pecados. Que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor, trazendo através do Santo Espírito, ó Pai, certas atitudes, certas coisas faladas, pensamentos, Senhor, que não Te agradam, que provocam distanciamento entre nós e o Senhor. E é por isso que eu te peço agora perdão, ó Pai, para que nós possamos nos achegar à Tua presença. Porque só através, Senhor Deus, do arrependimento é que nós conseguimos Te enxergar. E é nesse sentido que nós entregamos essa noite. Que seja um mover que vem do alto. Que seja, Senhor Deus, algo que venha de Ti para fortificar e fortalecer os nossos pés, a nossa caminhada. Sabendo que o Senhor é o responsável, Senhor Deus, pela nossa condução. Que o Senhor é o responsável por estarmos aqui. Recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. É assim que nós Te oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor.
dizendo que o nome dele é a coisa mais preciosa que existe. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ele deixou o céu para Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o
Por isso que se nós estivermos firmados na rocha, a nossa confiança ficará inabalável. Porque a nossa rocha é o que ressuscitou. E é o que é invencível. E é o que é inigualável. E que hoje para sempre reinará e que nós o adoramos. Por isso vamos agora firmar a nossa rocha. Nos firmar na nossa rocha. Confiando no nome do nosso Senhor. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não, o Senhor nunca nos esquece. Me esquecerá, jamais me abandonará. O Senhor é a nossa segurança. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Podem sentar, queridos. Acabamos de dizer: confiarei no Senhor. E confiança é algo que nos leva a tirar da nossa área de comodismo e de sensação de bem-estar. Confiar é algo que nos define como seres pequenos. Confiar é acreditar em algo que você possivelmente não esteja palpando, vendo ou tendo certeza de. É confiar. Eu me lembro que quando viemos para essa igreja, para esse local aqui, algumas pessoas da rua diziam: olha esse local de vocês aí, inundam, dá 1,5 metro de água. E aquilo, sinceramente, naquele momento me entristeceu. Eu digo: meu Deus do céu, nós tivemos 50 centímetros de água 2 vezes ou 3 vezes, depois disso nada. A Compesa veio, fez um serviço aí na obra que já fazia anos que ninguém nunca tinha visto. Isso foi por acaso, queridos? Ou é porque a gente confia num Deus que está além do que a gente pode esperar? Porque eu fico imaginando aquele povo diante de um mar vermelho, olhou para Moisés e dizia: e agora, Moisés?
E eles confiaram. E Moisés, sem dúvida nenhuma, disse: Senhor, agora chegou a tua vez, porque eu parei aqui. E é aí quando Deus age. E é isso que nós precisamos confiar. E nesse momento, quando nós vamos falar de dízimos e ofertas, é confiança, é confiar num Deus que disse e garantiu que iríamos prover todas as nossas necessidades, amados. E quando nós estamos trazendo os dízimos e ofertas, não estamos trazendo dinheiro, porque Deus é dono de tudo. Nós estamos dando o nosso coração e dando a Ele um pouco daquilo. Senhor, nós continuamos acreditando que Tu vai suprir cada uma das nossas necessidades, porque pode ter certeza, se Deus é quem leva você a fazer isso, não vai faltar nunca. É confiança. E por isso eu lhe convido a participar com alegria no coração, entendendo que Ele supre todas as nossas necessidades. Você que está em casa, está vendo aí as informações, o PicPay, o Pix, pode fazer de várias formas. Você que está aqui, temos o gasofilácio aqui também, você pode fazê-lo, mas faça com alegria, entendendo na confiança que você deposita no Deus Altíssimo. Que Deus nos abençoe, amados. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra
as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de É impressionante, infinito e ousado o amor de Deus. E esse amor é por mim e é por você, falho, pobre e pecador. Glória a Deus. Realmente é algo que traz alegria ao nosso coração em saber que, apesar de nós, né, Deus é bom o tempo todo. Ontem a gente teve uma manhã, tarde bem especial, que a gente pôde se reunir com jovens e adolescentes aqui da igreja, ter um momento, conviver, foi bênção. E hoje a gente vai começar, né, uma jornada, mais uma, aqui na igreja, que a gente vai estar começando Obrigado, Nelson. Vai começar a sala para adolescentes, né, daqui a pouco pode ir, não sei, Lucas e Lucas e Lete, que vão... Lucas, lá, vem cá, então você, que toparam o desafio de estar fazendo aqui esse momento com a gente. Final de semana que vem, a gente vai ter também o retiro das mulheres, do Viva Elas, aqui na igreja. Então, tempo muito legal. Carol vem aqui também, para que a gente vai orar, apresentando esse momento, coisas boas para que a gente possa estar cada vez mais envolvidos com a obra, firmados, e cada um na sua direção, né, e instrução, sempre sensíveis ao que o Senhor quer, né? Então, que Deus possa abençoar o trabalho de vocês. Vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que mais uma vez nós agradecemos por Tua benevolência, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Mais uma vez nós agradecemos porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? Que mesmo assim, Senhor Deus, apesar de nós, apesar
do nosso coração, apesar de muitas vezes termos desejos, vontades, que são contrários àquilo que o Senhor quer, mesmo assim, o Senhor não desiste de nós. E eu te agradeço, Senhor Deus, porque isso é misericórdia, cuidado teu, Senhor Deus, de graça tua. O que seria de nós se não fosse a tua mão, ó Pai? É por isso que eu te peço nesse momento para que o Senhor possa estar instruindo, Senhor Deus, aqui, Senhor, os ministérios da nossa igreja, que nós possamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer e espera de nós. Te peço, Senhor Deus, pela vida de Lucas e Lete, que toparam esse desafio, Senhor Deus, de estar conduzindo pessoas, conduzindo adolescentes. No momento, Senhor Deus, tão ímpar na jornada, e tem essa dádiva agora de ter um momento destinado. Que o Senhor possa capacitá-los, instruí-los, Senhor Deus, guiar seus passos. Da mesma forma, Senhor Deus, eu te peço pelo evento na semana que vem, o retiro das mulheres, o Viva Elas. Que o Senhor possa estar capacitando, Senhor Deus, essas mulheres, que o Senhor possa estar derramando amor, graça, vontade, Senhor Deus, de te servir cada vez mais, firmando, Senhor Deus, os seus passos, suas convicções, suas ideias naquilo que realmente importa e onde está a necessidade, que é nos teus pés, ó Pai. Sendo assim, desde já, que o Senhor possa estar trabalhando, não apenas com os adolescentes, não apenas com as mulheres, mas com todos nós, Senhor Deus, aqui, para que sempre estejamos sensíveis à tua voz. É nesse sentido que nós te oramos e pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode ir. Helena, pode ir, vai com Mateus. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como eu falei aqui mais cedo, a gente está vivendo uma situação que nós estamos em guerra. E o que nós devemos fazer quando nós estamos em guerra é fazer guerra. É a gente não baixar a guarda. É isso que deve acompanhar os nossos passos. A partir de hoje, a gente começa essa série de mensagens. E a gente tem que estar grato, tem que ter gratidão por estarmos em um país que tem liberdade para falar a palavra de Deus, para se reunir com liberdade, com segurança e principalmente com esperança. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela, de forma alguma, em tempo algum, ela volta vazia. E isso é algo que a própria palavra, ela demonstra, que é a necessidade de estarmos atentos. Aí quando a gente pega um texto, como por exemplo, o texto de Colossenses, no capítulo 3, o versículo de número 14, ele diz para nós, Colossenses 3,14, o seguinte: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí a gente encontra esse danado do amor, né? Esse vínculo da perfeição que a palavra ela traz. E meus irmãos, quando a palavra está tratando disso, ela não está falando de qualquer amor. Ela não está falando, muito menos, de qualquer perfeição. Porque perfeição é uma coisa que todos nós buscamos. A gente quer ter o melhor casamento perfeito, o emprego perfeito, o carro perfeito, né? A gente quer ter filho perfeito. A gente busca essa perfeição o tempo todo. A gente busca a igreja perfeita. Só que, para que tudo isso possa acontecer, a gente precisa ter uma coisa: estar cercados de pessoas perfeitas. Pessoas que elas caminham com a mesma perspectiva, sob a mesma ótica. Pessoas que nós estejamos vinculados. Aí,
eu ouvi um podcast essa semana que ele contava uma história mais ou menos assim. Aconteceu lá nos Estados Unidos, ele é um cantor americano, gospel, e ele disse que ele estava no drive de uma cafeteria e ele sentiu que era para dizer para o atendente, para o caixa no drive, que ele iria pagar o café da pessoa que estivesse atrás, né, no carro de trás. E ele disse que a única coisa que a pessoa iria dizer era assim: o seu café está pago porque você é uma pessoa, porque você é amado. E ele disse que quando ele fez isso, esse gesto, apenas isso, de pagar o café e deixar esse recado, ele saiu de lá muito feliz, em êxtase, uma adrenalina. Ele sentiu com essa ação. E existem pesquisadores que eles falam que isso é um hormônio. Como é o nome do hormônio? Ocitocina. E o hormônio da ocitocina é o mesmo hormônio que a mulher, quando está em trabalho de parto, ela produz. Que mesmo em meio à dor do parto, ela consegue amar o filho que está produzindo aquela dor para sair. Porque tem uma descarga de ocitocina no corpo dela. Ou seja, o que a gente consegue entender com isso é que o ato de servir, aquele homem que saiu da cafeteria, o ato de servir de forma desinteressada, ou seja, sem esperar nada em troca, ele simplesmente quis fazer, gera no corpo dele a produção desse hormônio. E os pesquisadores, estudando mais além, eles entenderam que a ocitocina, ela também é encontrada na pessoa que recebe esse serviço. Então, produz na pessoa que faz, produz na pessoa que recebe, e quem presencia, também existe essa descarga de hormônios. Aí ele estava falando que, em outro momento, ele estava também em um café. Deus trabalha com ele no café, né? E ele estava lá, só que ele havia perdido a mãe dele há muito tempo, quando ele era mais jovem. E ele disse que fazia cerca de 10 anos que ele havia perdido a mãe dele. E ele estava tomando um café e chegou, 3 senhoras entraram no salão. E quando aquelas mulheres entraram, imediatamente ele, sem entender o porquê exatamente, teve alguma coisa que remeteu a mãe dele naquelas mulheres. E o coração dele foi tomado de saudade. A vontade de tomar um café com a mãe, de pagar, né, o café para tomar ali com a mãe. E ele ficou naquele estado. E ele disse que sentiu algo dentro dele dizendo assim: a sua mãe não está aqui, mas essas mulheres estão. E ele disse que, encabulado, né, ele se levantou e foi falar com aquelas mulheres. E quando ele pediu desculpas e disse àquelas mulheres que não sabe porquê, mas quando elas entraram, alguma coisa que relacionava a mãe, ele identificou. E tudo que ele queria naquele dia era pagar um café para a mãe, tomar um café com a mãe. E ela não estava ali. E ele queria proporcionar isso para aquelas mulheres. Uma mulher, ela se levantou, arrodeou a mesa, foi ao encontro dele, e ela abraçou ele e começou a chorar. Porque ela disse que fazia 1 semana que ela tinha perdido o filho. E tudo que ela queria era estar com o filho. E ali eles se abraçaram, choraram. Eu não sei vocês, mas eu estou cheio de ocitocina agora. Ouvindo uma história que eu nem vi, produz em mim algo que é diferente. Porque nós fomos feitos para servir. Nós fomos feitos para ajudar, para conviver. E quando a gente vive dessa forma, e principalmente sem esperar alguma coisa em troca, é a forma mais tranquila e segura que nós encontramos de caminhar. E o grande erro, na verdade, ele se encontra no fato da gente
esperar do outro. Esperar que o outro aja da mesma forma como eu ajo, esperar que o outro ele retribua. Isso gera na gente frustração, isso gera na gente angústia, isso gera na gente decepção. Segundo a palavra de Jesus, registrada em Atos, ele diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E sob essa lógica, imagine quanta ocitocina Jesus gerava nele, nas pessoas que recebiam o favor dele e nas pessoas que observavam o agir dele. É por isso que a gente tem que estar atento e vigilante ao nosso serviço, à necessidade do outro. Mas esse versículo que eu falei de Colossenses 3, o versículo que antecede essa jornada, o versículo 13, ele diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou a vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra diz que a nossa função como corpo é ser suporte uns dos outros. É para que nós possamos estar juntos, unidos, conectados, nesse amor que possui o vínculo da perfeição. E esse vínculo da perfeição, ele não é sorte. Esse vínculo da perfeição não é algo que simplesmente surgiu do nada. Porque isso que a gente encontra na esquina, que diz que é amor, isso é romantismo. E isso é algo que foi produzido pelas novelas, por filmes, por romances, e que não é a realidade das coisas. E que muitas pessoas vivem isso, vivem esse engano, achando que isso daí é o que realmente está alimentando. As pessoas vivem esse engano achando que estão produzindo alguma coisa, estão desejando, sem se dar conta, de um engano, como se aquilo fosse o melhor para a vida delas. Esse texto, ele fala que o amor que nos une, ele tem um fato gerador. E esse fato gerador se chama perdão de Deus. Um levantamento que foi feito pelo Datafolha em dezembro de 2019, ele disse que 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos, 10% não tem religião e 9% é uma concentração das outras religiões. Aí a gente encontra o judaísmo, o espiritismo, religiões afro, ateísmo e outras religiões. Então, se a gente pensar que 50 mais 31 dá 81% da população é formada por cristãos, e sabendo que hoje no Brasil existem 213 milhões e 300 mil pessoas, habitantes no país, se a gente fizer uma proporção de 81%, extrair 81% desse total, dá 172 milhões e quase 750 mil cristãos. Ou seja, o Brasil ele é formado por quase 173 milhões de pessoas que vivem o vínculo do amor, que são suporte uns para os outros. A gente está vendo as coisas melhorar, mas somos 81%. Nós fazemos parte dessa estatística. Nós estamos dentro dos 81%. E a grande questão é, será que eu e você, nós estamos cooperando para que as coisas elas possam melhorar? A gente está começando hoje uma série de mensagens chamada Faça Guerra. Porque nós precisamos guerrear. Porque essa é uma única atitude possível contra um desejo que toma o controle da pessoa. Nós precisamos declarar guerra
manter um posicionamento firme. Para isso, a gente vai ler esse texto de Colossenses, na verdade, os 4 primeiros versículos desse capítulo 3, que nós lemos 2 versículos já. Então, Colossenses, capítulo 3. Versículos de 1 a 4. Diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Vamos orar? Senhor, nós precisamos do Teu entendimento, Senhor Deus, da Tua palavra, para vivermos essa declaração de fé, de forma firme e sincera. Nos ajuda porque nós dependemos de Ti, ó Deus. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Paulo, quando escreveu essa carta aos Colossenses, né, a igreja de Colossos, que é a atual Turquia, ela é uma carta de extrema importância e relevância para a igreja contemporânea que está hoje vivendo, né, na qual nós estamos inseridos. Porque Paulo ele tinha uma grande preocupação. Os cristãos daquela igreja estavam sendo influenciados e a fé deles estava sendo abalada. Paulo ele demonstra que as coisas, que as circunstâncias, elas não podem abalar a nossa fé. Elas não devem abalar a nossa convicção em Deus. E quando Paulo ele escreve essa carta, quando ele traz esse entendimento, Paulo não está no resort. Paulo não está do alto de um palácio contemplando toda a glória que ele conseguiu. Paulo está preso em Roma. Quem sabe o que é passar por perrengue está ali. E é por isso que ele está dizendo, não deixe que as coisas abalem você. Porque dentre outras coisas que Paulo ele começa a descrever nessa carta, ele diz que a maturidade espiritual, o conhecimento acerca de Deus, ele é manifestado através de momentos que nós pensamos nas coisas que vêm lá do alto. Quando nós eliminamos alguns atos impuros, pecados, e a gente começa a desenvolver uma consciência, atributos realmente cristãos. Paulo ele aconselha a igreja, e não apenas de Colossos, né, porque chega até os dias de hoje, a estarmos fundados e firmes no Evangelho, assim como arraigados e edificados em Cristo e confiantes na fé. Paulo ele começa esse capítulo com uma conclusão. Ele começa esse capítulo dizendo assim, né, sendo assim, portanto, depois de tudo que vocês ouviram até agora, e Paulo ele termina o capítulo 2 falando sobre a nova vida em Cristo. Aí ele começa com essa conclusão, mas logo após a conclusão, ele coloca uma condicionante. Paulo ele coloca um se. E ele diz assim, portanto, se foram ressuscitados juntos com Cristo. Paulo ele está falando aqui de que, ele já começa dizendo que o último fôlego de vida para aqueles que creem em Deus, que creem em Cristo, aquilo não é o fim. Aquilo dali é o início, né, de um caminho que é para a ressurreição com Ele. E as evidências verdadeiras desse encontro, dessa conversão, ela gera uma identificação com Cristo.
os cristãos, todos nós, possuímos dentro de nós a vida da ressurreição. Porque o Espírito de Deus que dá vida, o Espírito de Deus que traz o fôlego de vida, ele habita no meio da igreja. Então, portanto, nós devemos experimentar cada vez mais o poder da ressurreição que vem lá do alto, e todos os cristãos, eles estão automaticamente identificados com Cristo. Por quê? Porque nós recebemos uma vida nova. Porque a palavra diz que nós fomos ressuscitados. E se nós fomos ressuscitados, significa que antes nós estávamos mortos. E, meu irmão, com isso, todas as pessoas da terra, todas as pessoas, ou quem você conhece e quem você não conhece, possuem uma coisa em comum. Todas as pessoas nasceram mortas, sem exceção. E sabe qual é a consequência disso? A consequência é que você pode ter os mais belos sonhos. Você pode ter as mais belas vontades. Vocês podem ter uns sonhos homéricos, voos lindos. Mas só que nesse estado, no que depender de nós, nesse estado de morte, para conseguir realizar, nunca ele vai conseguir ser concreto. A gente só consegue viver isso através da perfeição. E, meu irmão, a perfeição é um marco na história da humanidade. A perfeição, ela é um marco na história da criação, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único. Jesus, ele foi o único que conseguiu reunir em si as características que nenhum outro homem conseguiu. Porque Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Ele tinha as características de Deus, porque ele era Deus. Agora, imagine o Deus eterno, a Trindade infinita, criadora de tudo, ela agora se manifesta na forma reduzida de um homem. Mas esse Deus encarnado, ele não veio aqui à toa, para passear. Existia um plano, existia um propósito de Deus nisso tudo, que esse plano é a redenção de corações caídos. Esse plano é dar vida aos mortos. Esse plano é de perdoar pecados, é dar sentido à existência humana. E veio a cruz que moeu Cristo. E ele passou por abusos, ele passou por violações de direitos. Cristo passou por desrespeito, por violência. E a partir daí, nós já temos mais uma identificação com Cristo. Porque se na sua vida, em algum momento, você já passou por abuso, você já passou por desrespeito violência, você já passou por violação de direitos, Cristo, o Deus encarnado, ele passou exatamente pela mesma coisa. Ele que foi vítima de todo o abuso e, como ovelha, foi levado ao matadouro. E ele vai para o madeiro. Ele se torna maldição. Ele bebe o cálice da ira de Deus. E ele morre. Só que ele não consegue, as pessoas não conseguem matá-lo, porque ele voluntariamente é que entrega o seu espírito. E aí, a gente passa agora para uma outra situação. Porque antes nós tínhamos o Deus encarnado, mas agora nós temos o Deus ressurreto. E agora é um Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele com isso venceu o meu pecado e ele venceu o seu pecado. Ele venceu a minha morte e ele venceu a sua morte. Isso
é o fundamento de vida para os que creem. Porque para aqueles que não creem, nada acontece. É julgamento e condenação. E nós estamos em guerra. E a primeira guerra, o primeiro princípio dessa guerra que nós devemos enfrentar e tratar, ela se passa na nossa mentalidade. Ela se passa em nossas convicções. Porque o que é necessário nisso tudo para enxergar a Deus é ter um coração novo. Mas para que eu possa ter um coração novo, antes é necessário reconhecer que aquele coração original, o coração natural, ele não presta. E aí a gente tem que estar alerta. Porque o que a gente mais escuta é que eu tenho que seguir o meu coração. O primeiro passo é reconhecer a sua incapacidade de dar ou de fazer o que é o certo. Nós devemos viver a dependência da graça. E isso, né, a dependência da graça para todas as áreas da nossa vida. Porque a solução para os nossos problemas ultrapassa a esfera comportamental. Porque a mudança, ela deve começar no nosso coração. E aqui não é você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Muitas vezes a gente espera essa receita de bolo. Os passos de faça isso, não faça aquilo. Isso é certo, isso é o errado. E não é dessa forma. Porque nós precisamos ter relacionamento. Nós precisamos ter vida com Deus para entender o que é que Ele realmente quer e espera para as nossas vidas. E com isso a gente consegue chegar a uma conclusão. Sabe quem é que governa o nosso coração? Aquilo ou aquela pessoa que amamos mais do que tudo. Aquilo que eu amo mais do que tudo é o que governa o meu coração. A consequência disso é que nós obedecemos, nós servimos, nós nos submetemos a quem mais amamos. Nosso comportamento reflete o que mais amamos no nosso coração. E meu irmão, o que é ou quem é que você ama? O que é ou a quem é que você está servindo? Sabe o pecado? Aquilo que causa separação entre o homem e Deus, que é um atentado à santidade de Deus, que rompeu, foi a causa do rompimento, do relacionamento que Deus tinha conosco, pronto. O pecado é um ato de demonstrar mais amor a mim do que a Deus. O pecado é algo que eu sei o que eu não devo fazer, mas mesmo assim eu faço, porque eu quero me satisfazer. É satisfação. Vamos pegar mentira. A gente vai uma coisa assim que mal acontece. A gente sabe que não deve fazer, mas a gente faz. E a gente justifica. A gente minimiza. A gente relativiza. Aqui a gente não está tratando de uma questão, não é sobre o que a gente sabe, porque a gente sabe. Aqui é o que é que você ama. Quem você ama. É amar mais a sensação que o pecado ele produz do que amar a Deus.
E o cristão é aquele que aprende a querer Deus acima de qualquer outra coisa, de qualquer pessoa. E sendo assim, baseado nisso, eu vou querer tudo e todos como Deus quiser. Porque, de fato, ou Deus, Ele é o Senhor do meu querer, ou Ele não é nada para mim. E quem fala isso é Jesus. Quando ele, lá em Marcos capítulo 14, quando ele está no Getsêmani, ele diz assim: e dizia, Abba Pai, tudo é possível. Passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ou Deus é o nosso Deus, que governa todo o nosso desejo e querer, ou Ele não é nada. Não tem meio agir. Não tem meia graça. Não tem meio misericórdia de Deus. O problema da humanidade e a solução para o problema da humanidade, ele passa pelo mesmo aspecto, que é o coração. Vamos fazer o seguinte: você vai pensar em um problema que você está vivendo, de qualquer natureza, de qualquer ordem, qualquer situação, com qualquer pessoa, pode ser problema de qualquer esfera, emocional, sexual, financeiro, pensa aí, qualquer situação. Esse problema, ele não começa aí. Esse problema, ele começou aqui, antes de qualquer coisa. Porque o nosso coração é o centro neurálgico da nossa existência. Aí, a gente observa que Deus, ele tem um plano. E o plano de Deus é justamente transformar o coração caído. Ele tem um foco nesse coração que é rebelde, que está preso, que está envolvido em enganos, sabe, de Satanás. E Deus, ele começa a fazer um movimento transformador. Ele começa a formar um novo coração. Deus, ele não está remendando, ele está dando um novo coração. O novo coração, ele inevitavelmente proporciona uma nova atitude, que é o que a gente observa no versículo 2 e 3, quando ele manda que a gente pense nas coisas lá do alto. Essa nova atitude, ela começa com uma nova intenção. E essa intenção é que nós estamos escondidos em Cristo. Ou seja, nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós não pertencemos mais a esse sistema. Nós não pertencemos mais a um sistema que está preso com determinadas ideias, com determinadas ideologias, com determinadas vontades, com determinados desejos. Muito pelo contrário. Agora, a grande questão é o que é que move você. A grande questão é o que é que lhe impulsiona. Aquilo que traz, qual é o seu senso de prazer. O que é que realmente traz satisfação para a sua vida. É o quê? É você ter alguma coisa? É você ser notado? É você conspirar contra? O novo coração, ele provoca na vida do cristão uma nova atitude, uma nova intenção. E isso interrompe um movimento de queda. Porque antes, a pessoa ela podia acordar, fazer suas atividades, trabalhar, levar a filha na escola, namorar, sair com os amigos. Mas,
enquanto não existia reconciliação com Jesus, o coração está morto. A pessoa não tem vida, apesar de estar vivendo. O coração está morto e a vida está sendo tocada, está sendo vivida. E o que é massa em Colossenses, nesse capítulo 3, é que ele começa falando sobre ressurreição. E o ato de ressuscitar é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de outro para a gente. O morto não se ressuscita, né? O morto não volta à vida, é dado vida. E é isso que ele está dizendo. É dessa forma que acontece conosco quando nós recebemos um novo coração, que dá chance, sabe, de uma nova disposição mental. Agora a gente pode pensar nas coisas que vêm lá de cima e não ficar preso com essas coisas daqui da terra. E como eu falei, tudo isso, esse novo comportamento, ele não é um checklist, sabe, do que é que você tem que fazer para andar certo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que andar assim, eu tenho que falar com o cicrano, eu tenho que deixar de falar com o cicrano, eu tenho que escutar isso. Não é essa questão. Não é questão comportamental, porque se o foco não for tratar o novo coração, isso daqui vira um ato completamente legalista. E sabe o que é pior de virar um legalista? É que, além de ser falta de verdade, né, a gente cansa de sustentar isso. Cansa. Até quando eu vou manter esse checklist? E sabe o que é que traz descanso? Não fazer essas coisas. E a consequência é uma gangorra espiritual, emocional. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal. O pastor Russell Shedd, ele dizia que não existe razão alguma para que nós possamos buscar outras fontes, outros meios de suprimento para a nossa vida. Porque as fontes nas quais nós nos alegramos vêm somente do Senhor. E em Cristo estão escondidos, estão ocultos todos os tesouros, toda a sabedoria, todos os prazeres, todas as delícias, toda a satisfação, todo o conhecimento. E a morte de Cristo, ele veio para tirar a tirania do pecado sobre a vida daqueles que receberam um novo coração. Sendo assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. O desejo que você sente, ele não lhe define. Só que isso, a gente não deve confundir o desejo com cobiça. Você pode não escolher o desejo que você tem. Só que pela graça de Deus, você tem condições de fazer, você escolhe o que você vai fazer com ele. A gente não deve negar a existência do desejo. A gente nem deve demonizá-lo, nem reprimi-lo. O que a gente precisa é redimir o nosso desejo. E redimir é submeter o nosso desejo ao senhorio de Cristo. Sendo assim, não é Ele que vai nos definir e nem vai nos obrigar a pecar. Embora muitas vezes a gente tenha que aprender a conviver com Ele. Se a gente vive, né, garantido, né, se é um preceito, a Constituição, que nós vivemos em um país laico, onde existe a separação da religião, o nosso coração não é laico. E a gente não está vivendo uma zona neutra. A gente está em guerra. E antes de qualquer coisa, nós devemos declaradamente
nos pronunciarmos a partir das Escrituras, dos princípios estabelecidos por Deus, sem diminuir o direito de quem se expressa de outro jeito. E eu sei que isso acaba perturbando, porque a Bíblia, ela fala de coisas que o mundo odeia, mesmo quando a gente fala num tom de amor, de exortação. Sendo assim, meu irmão, o Evangelho não é aquilo que eu quero. O Evangelho é como eu fui salvo e por que eu fui salvo. Estar escondido em Cristo significa buscar nele a segurança e a satisfação que nós precisamos. Existe uma frase de Agostinho que ele diz assim: ninguém anseia pela vida eterna, incorruptível e imortal, a menos que esteja cansado desta vida temporal, corruptível e mortal. O que mostra com isso é que a nossa vida, a nossa espera vem do alto. Que nós buscamos aquelas coisas que são do alto. Nós aspiramos às coisas dos céus. A nossa pátria, ela é celeste. E é por isso que no versículo 4, Paulo ele diz que ele começa a tratar acerca do futuro de todos os cristãos, no momento em que Cristo ele se manifestar, e que em glória nós iremos compartilhar com ele. Paulo ele disse que toda a criação, na carta aos Romanos, ele fala que toda a criação ela espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E antes de ocorrer essa redenção do corpo, nós entendemos que devemos viver nesta vida aqui como filhos da luz, sendo sal e luz no mundo que jaz no maligno, fazendo diferença com as nossas atitudes e nossas percepções, testemunhando acerca de Deus não apenas com palavras, mas com vidas, colocando o nosso coração no lugar certo e devido, que é aos pés do Senhor, não esperando que o outro comece a fazer para que eu também faça, porque o nosso agir não depende do outro, nós prestamos contas a Deus. É por isso que nós estamos vivendo um momento de guerra, onde nós somos desafiados todos os dias a abrir mão daquilo mais precioso que nós temos, que é o encontro com o Senhor Jesus. Nós somos desafiados todos os dias a agir como Pedro e como Judas, negando ou traindo Jesus. Nós somos desafiados todos os dias a viver uma vida baseada naquilo que eu quero, porque eu sei o que é o melhor para mim. E nós estamos em guerra porque nós não podemos deixar que essas coisas elas nos atinjam. Nós estamos em guerra porque nós somos também responsáveis por outros. E eu que tenho filho, tudo bem que mamãe só tem 6 anos, e efetivamente eu sou responsável por ela. Mas independente da idade de Marina, a minha função como pai é exortá-la, porque a função dela como filha, cumprindo o mandamento de Deus, independente da idade, é obediência. Nós não devemos negociar princípios da palavra de Deus. Nós estamos em guerra. E não de bobeira, porque senão o bicho pega. Vamos orar? Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que nós Te entregamos a nossa vida mais uma vez, pedindo, ó Pai, para que esse estado de guerra seja algo que seja vivido por nós, para que nós possamos entender que a nossa atitude, o nosso comportamento, ele tem que ser um comportamento firme diante de Ti, não abrindo pequenas concessões,
não fazendo, Senhor Deus, dando voz ao nosso próprio coração, muito pelo contrário. É buscar o entendimento que vem do alto. É buscar, Senhor Deus, o entendimento que produz vida. É buscar, Senhor Deus, viver a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus, desde que o pecado entrou no mundo e que o relacionamento do homem com o Senhor foi abalado pelo pecado, ó Pai, desde esse momento nós estamos aqui, devemos estar atentos à cilada que o inimigo coloca todos os dias. Nós não devemos, Senhor Deus, dar voz àquilo que não vem do Senhor. Nós não devemos andar na beira do penhasco. Muito pelo contrário, é caminhar no lugar seguro. É se afastar daquilo que parece que traz vida, mas é morte. Nós precisamos, Senhor Deus, estar voltados para aquilo que o Senhor quer e espera de nós. Que sejamos aqui sal e luz nesse mundo que jaz em trevas. Que nós possamos ser embaixadores teus, filhos de Deus nesse mundo. Senhor, nós precisamos ser firmes. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos, Senhor Deus, ter conhecimento, vida com o Senhor. Não um conhecimento raso, não uma vida superficial. O Senhor nos chama cada vez mais para algo maior, mais profundo, mais intenso. E nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor espera que vivamos. Não deixa, Senhor Deus, que a gente passe os nossos dias, Senhor Deus, sem lembrar do Senhor, sem fazer a Tua vontade, sem Te buscar, sem orar. Não deixa, Senhor Deus, que o domingo seja o dia em que nós Te buscamos e vivemos para Ti. Nós estamos em guerra, Senhor. E o Senhor estabeleceu, o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, chamou um povo para si, para que esse povo possa estar firme e forte, atento e vigilante, não dando brechas, muito pelo contrário. Um povo que sonha com o Senhor, um povo que sonha em servir ao Senhor, um povo que anseia estar na Tua casa e fazer daqui um lugar seguro, porque a sombra do Altíssimo é que nós encontramos paz. É assim, ó Pai, que nós Te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, dizer que Ele é bom. Rei do meu
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Gostaria de cantar essa música mais uma vez com a igreja, porque tem tudo a ver com a pregação que foi explanada. Que a gente peça ao nosso Deus que Ele modifique nosso ser, modifique nossa vida, para que a gente esteja de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Lembrando que Ele é bom. Eu ouvi uma pregação ontem que diz o seguinte: quando você estiver passando por momentos de dificuldades, em vez de você estar preocupado em que essa situação termine, você peça a Deus que lhe mostre o que é que Ele tem que lhe ensinar. Não é? Então, que a gente possa aprender com as dificuldades, que a gente possa aprender com as situações, que Ele é bom e que Ele quer nos ensinar e que nada, nós estamos nas mãos dEle, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos cantar, pedindo ao Senhor que reja a nossa vida, que seja o vento em nossas velas, que seja a âncora no mar, porque Ele é bom e tudo que Ele faz é perfeito. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Mais uma vez. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tem essa certeza. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Por quê? Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Somente tu. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar. Mais uma vez, Senhor Pai, nós nos colocamos diante de Ti, dizendo que Tu és bom, que só o Senhor é bom.
e que nós só encontramos o sentido da bondade, do que é bom no Senhor. Pai, fica conosco ao longo dessa semana. Nos dá, Senhor Deus, os livramentos necessários. Nos dá, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos, ó Pai. Porque só o Senhor sabe o que é que realmente nós precisamos. Que todos os dias, Senhor Deus, nós possamos viver a fim de Te glorificar. A fim de buscar, Senhor Deus, o entendimento que vem do alto. Nos ajuda, porque nós precisamos de Ti. É assim que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor e a misericórdia do Deus Eterno Pai, o consolo, a comunhão, o guiar do Espírito Santo repouse sobre todos nós, todos os dias, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E meu irmão, Ele voltará. Boa semana, Deus abençoe, e a gente ainda vai continuar louvando aqui um pouquinho, porque Deus é bom. Vem me salvar, me ajuda a caminhar.